surgiu, né, alguém que veio para tumultuar, certo? Para fazer só guerra de internet. O papel que o Marçal tem tido é esse. Mister, com a ideologia de extrema esquerda, que eu nunca vi nenhum de vocês falando que o Boulos é de extrema esquerda. Ele é uma vergonha até pro PT. É uma derrota pro PT ter ele de aliado. Na noite de hoje, Boulos foi entrevistado no Flow Podcast. Algumas pessoas disseram que Igor foi imparcial e não pegou pesado como fez com Pablo Marçal. Confira. Surgiu, né, alguém que veio para tumultuar, certo? Para fazer só guerra de internet. O papel que o Marçal tem tido é esse. Eu acho que o Marçal, cara, analisando, eu achei no começo que era um cara que, porra, mentiroso, que tá ali. Me pareceu, no começo, ele lembrava muito Dória. Sabe, o cara que sai vendendo que sou de fora da política, sou empresário, bem-sucedido e vou saber gerir. Esse era o discurso do Dória. Depois eu percebi que não é só isso. Ele é um cara que brinca com o sonho das pessoas. Eu assisti, me mostraram um trecho dele aqui, conversando contigo, quando ele falou um negócio de querer levantar defunto num velório. Cara, alguém que faz isso e ainda fala isso com certo orgulho, é você. Imagine, se coloca nesse lugar de uma família, você perdeu sua mãe, seu pai, seu irmão, um filho, quem quer que seja, alguém querido. Mas seu a galera maior dele sonho era acredita isso. também, pô. Porra, cara, mas aí nós temos uma patologia social, né? Agora, pensa, alguém que chega pra uma pessoa com deficiência, um cadeirante, que o maior sonho do cara é poder voltar a andar e brinca com isso. Isso tem um elemento meio patológico. Isso tem um elemento... Eu tive a oportunidade, aqui não falo como candidato. Tá. Falo como um cara que se formou em psicanálise, fiz meu mestrado em psiquiatria. Tem um elemento ali, cara, de psicopatia meio narcisista ali. É verdade. Não ri não, porra. Tô te falando. Mas tu não tem que levar ele pra clínica pra ver isso aí, cara? Não, cara, mas assim, tem tipos que são muito claros. O Freud tem um texto que ele fala das pessoas que são meio vazias e que tiveram algum tipo de sentimento de inferioridade ou porque dificuldades nas relações familiares na infância. E aí essas pessoas desenvolvem um mecanismo de inversão que gera um sentimento de superioridade, um desejo de superioridade. Então é alguém que se sente vazio, se sente inferior e aí vira megalomaníaco. O cara vai dizer, vou ganhar no primeiro turno, começa a achar que é o super-homem que vai resolver todos os problemas e ele começa a acreditar na própria mentira. Aí que vira patológico. Cara, o que acontece? Tá funcionando. O cara disparou nas pesquisas, tá ligado? Como é que faz? E aí, assim, vamos ver como é que você vai fazer pra me enrolar sem me entregar a estratégia. Mas como é que faz pra não só... Você tem que tirar votos dele, tá ligado? Você tem que convencer pessoas a não votar nele. Eu acho que, inclusive, a megalomania dele é tão convincente que te convenceu. Se você olhar a última pesquisa, Igor, pega as 3 dos institutos mais relevantes, certo? Datafolha. Eu tô com 23, ele tá com 21, o Nunes com 19. Que é empatado. Né? Empate técnico, mas numericamente estamos à frente. Ele cresceu, mas alguém dispara quando alguém está na frente dos outros. Você só tem que tirar voto de alguém quando ele tá muito na sua frente. Tá. Não é o caso, ele tá atrás numericamente. Você pega a Quest. Pô, mas não é perigoso. A mesma coisa. Não, lógico que é. Eu não tô minimizando e subestimando, não, cara. Tá. Esse jogo convence pessoas. Pô, o cara igual Bolsonaro virou presidente do Brasil, meu irmão. Já depois disso, você não pode subestimar mais nada. Entendeu? Então, não se trata aqui de subestimar. É só a gente não entrar na narrativa do cara. Algumas pessoas comentaram. O Igor que estava conversando com o Boulos não é o mesmo Igor que conversou com o Marçal. Isso foi nítido. Uma passada de pano. Concordo com o Boulos, estamos normalizando muitas coisas, inclusive ter ele como candidato. Isso é uma imoralidade. O Igor foi muito frouxo com o Boulos, ficou parecendo que ele é um cara tranquilo e moderado. Ele não falou sobre experimentar. Fernando Henrique Cardoso tentou ser prefeito dessa cidade e o dia que ele assumiu que ele experimentou, o povo que é conservador tirou ele da disputa e ele acabou perdendo a prefeitura. Falando de bandido, o artigo 312 do Código Penal que fala de peculato, que a esquerda gosta de apelidar de rachadinha para ficar mais bonito para pobre não entender. Esse senhor que estava falando aqui agora, no qual não respondeu nenhuma das minhas perguntas, ele apoiou e institucionalizou isso na Câmara Federal, no Conselho de Ética. Gosta de me chamar de bandido,
gosta de falar que eu sou isso e aquilo, só que ele não responde nenhuma pergunta. E São Paulo está correndo risco mesmo, está correndo o risco da quadrilha voltar, aquela quadrilha do Petrolão, aquela quadrilha que deu um rombo fiscal agora de mais de R$1 trilhão, pelo cara que acabou de depositar mais de 30 milhões, ou está desliberando ainda pelo fundo eleitoral. Eu estou aqui com a cara, com a coragem, sem fundo eleitoral. Agora, quem é que financia a sua campanha? Você está escondendo ele? Fala um pouco de quem fez o maior roubo na história desse país, o maior ladrão da história da humanidade. Boa noite a todos. Eu sou o Marçal, próximo prefeito de São Paulo. Você viu aí na pesquisa da Veja, na pesquisa da Veritá, mais de 30%. Imagina a pesquisa que eles forçam para a gente ficar atrás, a gente já está liderando. Imagina quando eles encontrarem a punição nas urnas do dia 6. Minha pergunta é para o Boulos. Qual que é a sensação de fazer o maior papelão da história cantando o hino nacional com linguagem neutra? E se ele puder responder, se ele nunca experimentou nenhuma substância alucinógena, se ele nunca experimentou maconha, se ele nunca experimentou, se ele fez o exame toxicológico. Mas eu tenho mais interesse na pergunta, na parte 1 da pergunta, que é sobre como cantar desfiles desses, como é que faz para estragar o hino nacional, como é que faz para destruir o senso patriótico desse país. A pergunta é para o Boulos. Candidato Guilherme Boulos, por favor, agora a sua resposta em 2 minutos. Marçal, você é um bandido condenado. As pessoas estão descobrindo isso e vão descobrir ainda mais até o dia 6 de outubro. Aliás, quem está nos assistindo, eu peço que vá agora na minha rede social, que vai subir mais um caso de condenação do Pablo Marçal. Ficou claro agora por que ele zomba da carteira de trabalho, porque ele tem uma condenação na Justiça Trabalhista por humilhar os seus próprios funcionários. Vai subir tudo agora na minha rede, dá uma olhada lá. Eu não converso com criminoso, por isso eu não vou falar com você. Eu quero falar com você que está em casa. Gente, São Paulo está num momento diante de um grande risco. Existem 2 bolsonaristas ligados ao banditismo, candidatos a prefeito dessa cidade. De um lado, esse que está aqui, o Marçal. Ele é o bolsonarismo puro sangue, da mentira, da bravata, e está relacionado com crime até o pescoço. Ele foi preso por dar golpe em senhoras de idade. O presidente do partido dele já confessou relação com tráfico. E 2 assessores dele, além de tudo, trocaram carro de luxo por cocaína. É por isso que ele é tão viciado em mentir. Do outro lado tem o Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes que tenta posar como mais moderado, mas já disse que o Bolsonaro fez tudo certo na pandemia e, além disso, deu mais de R$1 bilhão em contrato do nosso dinheiro para empresas que depois se comprovaram ligadas ao crime organizado no transporte. São Paulo não pode ficar refém do banditismo, do bolsonarismo e da mentira. Essa mistura é muito perigosa. A gente tem uma saída de uma cidade mais justa, mais humana, mais solidária, que recupere esse rótulo de cidade de oportunidades. É comigo e com a Marta Suplicy para mudar São Paulo. Tivemos direito de resposta que vai ser avaliado. Agora, Pablo Marçal, 1 minuto para a réplica. Ele não falou sobre experimentar. Fernando Henrique Cardoso tentou ser prefeito dessa cidade e o dia que ele assumiu que ele experimentou, o povo que é conservador tirou ele da disputa e ele acabou perdendo a prefeitura. Falando de bandido, o artigo 312 do Código Penal, que fala de peculato, que a esquerda gosta de apelidar de rachadinha para ficar mais bonito para pobre não entender. Esse senhor que estava falando aqui agora, no qual não respondeu nenhuma das minhas perguntas, ele apoiou e institucionalizou isso na Câmara Federal, no Conselho de Ética. Gosta de me chamar de bandido, gosta de falar que eu sou isso e aquilo, só que ele não responde nenhuma pergunta. E São Paulo está correndo risco mesmo, está correndo o risco da quadrilha voltar, aquela quadrilha do Petrolão, aquela quadrilha que deu um rombo fiscal agora de mais de R$1 trilhão, pelo cara que acabou de depositar mais de 30 milhões, ou está desliberando ainda pelo fundo eleitoral. Eu estou aqui com a cara, com a coragem, sem fundo eleitoral. Agora, quem é que financia a sua campanha? Você está escondendo ele? Fala um pouco de quem fez o maior roubo na história desse país, o maior ladrão da história da humanidade.